Boa noite, pessoal. 21 horas, a gente vai começar aqui nossa segunda live sobre o Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Qual trabalho vai fazer? Tá, eu preciso voltar para essa live aqui primeiro, depois eu vou para outra. Vou trabalhar lá, me cuida que eu viajo sozinho. Vocês têm que ficar todo mundo comigo aí o tempo todo, né? Pessoal, como é que foi a leitura de vocês essa semana aí? Quem é que leu, quem não leu? Como é que estão as coisas? Eu sei que tá todo mundo me cuidando sempre, eu fico muito feliz, com tudo isso. Nessa semana, cara, a gente começou a entrar no livro de verdade, né? A gente entrou agora na parte 3 e na parte 4. A parte 3, pra mim, é o auge do livro. E eu queria comentar algumas coisas com vocês, eu fiz alguns pontos pra eu me lembrar durante a nossa conversa aqui. E a primeira parte que eu queria dizer, que eu tava lembrando pro pessoal aqui antes, é que o Dostoiévski é inacreditável o quão intelectual esse cara é, né, meu? Nesse livro dele aqui, Crime e Castigo, que a gente agora passou adiante, a gente já falou bastante na segunda parte, uma parte geral, uma introdução geral, né, porque não dava pra falar muito, até essa terceira parte. A gente tem aqui, cara, um grande intelectual que trabalha sociologia, trabalha filosofia, trabalha arte, trabalha o ser humano total, né, meu? Porque se tu pensar, meu, todo mundo se enxerga no Raskolnikov, né, meu? No Raskolnikov, né? Todo mundo, no início do livro, se a gente for pegar quando ele apresenta o Raskolnikov pra nós, ele nem dá muitas características do Raskolnikov, entendeu? Como ele dá das outras pessoas, por exemplo. Ele só fala assim, ele era um cara mais alto que a média, era um sujeito que poderia ser considerado bonito, tem cabelos pretos, tal, boa estirpe. Então todos nós nos reconhecemos nesse ser humano especial que é o Raskolnikov, né? De qualquer forma, a gente também se enxerga nele, porque todo mundo aqui já passou aqueles perrengues que o Raskolnikov passa, né, cara? Todo mundo que já ficou sem grana na vida, ou já teve que dormir no muquifo, né? Ou já passou nesses perrengues do próprio dia a dia. Eu falei na outra, eu anotei aqui para falar do Raskolnikov, que é a queda da igreja, a ascensão do nacionalismo, né? Mas não queria falar isso na primeira parte de novo. Mas vamos ter que falar, né? O cisma da igreja aconteceu no ano 1000 e pouquinho, né? Foi quando teve o cisma da Constantinopla, que é Istambul hoje, até eu botei uma foto ontem lá que a gente teve, né, meu? Constantinopla era... Constantino saiu de Roma, foi para Constantinopla, tá? A cidade virou Constantinopla por causa dele, obviamente. Saiu no ano 300. No ano 1000 teve a cisão da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, tá? Dividiu ao meio. Daí ficou a Igreja Ortodoxa para lá e a Igreja Católica para Roma. Apostólica, né? A Igreja Apostólica Ortodoxa para a Rússia, para aquele lado de lá, para o Oriente, e a Igreja Católica Apostólica Romana para nós aqui do Ocidente. Isso aí, meu, durou até o ano 1700, entendeu? 1700 e pouco. Que quando Pedro, ele tira a capital de Moscou, leva para São Petersburgo, ele tira o poder da igreja, daí na Rússia só, tá? Ele tira o poder da Rússia e traz pro Estado. Então tu sai de uma hora para outra, uma sociedade totalmente religiosa, começa a virar uma sociedade ateia, né, cara? E nesse ponto aí, é uma grande... Isso é o Haskell, né? O Haskell é isso aí, né? É essa cisão que teve com a igreja, da igreja para fazer parte do Estado. Não só aquela grande... Porque a cisão da igreja, quando a gente fala, é aquela primeira lá, do ano 1000 e pouquinho. Quando teve essa cisão do Império do Ocidente com o Império da igreja ortodoxa com a igreja católica. Mas a cisão que a gente fala do livro aqui é essa cisão do Pedro quando ele leva para lá, né? Tanto que é muito engraçado, como eu já comentei da outra vez também, o nome do cara é Haskell, significa cisão, e o nome dele é Romanovich, né? Que é o it, é o pertencente aos Romanov, né? Então ele seja a cisão dos Romanov, que é a cisão do próprio Pedro, né? Do Piotr Romanov, que foi o primeiro dos Romanov, que é a segunda linhagem depois do Ivan o Terrível, que era de Moscou. Outra coisa engraçada também, meu, que o hino russo, a parte dele é Rodina Rússia, né? Rodina Rossia, que é a pátria Rússia, né? Então o nome dele, um dos apelidos dele é Rodina, né? Que é pátria também, então tem sempre essa coisa por trás dele. Bom, Dostoiévski é meio gênio, né, meu? O que eu anotei aqui, meu? Precisamos... tá. E sobre isso, de sair dessa parte do mundo religioso para um mundo ateu, vamos dizer assim, um mundo secular, que é o que a gente chama, né? Quando o mundo não é religioso, ele é secular, né? Nesse mundo secular é que a gente sempre tem a necessidade, cara, de ter um sistema de crenças, entendeu? É por isso que logo depois ali já começou a surgir
o comunismo, entendeu? Ou melhor, primeiro o supernacionalismo, né, russo, e depois a figura do comunismo, porque a pessoa precisa ter um sistema de crença. É por isso que o drogado tem aquele sistema de crença dele, quando ele larga as drogas, ele vai pra Deus, entendeu? Não é porque ele acredita no mágico, ele precisa de um sistema de crença, ele vai pra igreja, entendeu? Ou é o cara que larga a bebida e vai fazer yoga. É tudo ou nada, as pessoas são pro tudo ou nada, né, meu? Tá. Outro ponto que eu anotei aqui durante a nossa leitura é que a gente acha, pô, o Raskolnikov é um cara esperto. Cara, não consegui ler nada aqui, tá? Pô, o Raskolnikov é um cara esperto pra caramba, tal. Cara, mas é que tem outro esperto e inteligente que a gente diz, né? Só que essa esperteza dele, meu, essa inteligência dele é uma inteligência arrogante, né, no início do livro. É isso que a gente vê dele. Ele não tem a inteligência da sabedoria, né? Ele não é um sábio. Ele é só um arrogante. Um cara que acha que é melhor que os outros, mais petulante. E a partir disso aí, meu, a gente consegue ver outras coisas da própria escrita do Dostoiévski, né? Por exemplo, assim, ó, por mais que ele seja um arrogante, um petulante, todos nós já se encontramos nesse estado de espírito melhor que os outros, né? Até esse é um dos grandes problemas para mim da humanidade, é que a gente sempre quer viver, até eu ia comentar isso aí quando eu comentasse as notas do subsolo um pouco, que eu queria falar sobre isso, que é, porque folheando ontem eu me lembrei dessa história, né, meu? Que o ser humano, naquele livro, ele fala exatamente isso, que a gente nunca tá feliz conosco mesmo, entendeu? A gente não quer o mundo perfeito, entendeu? Ninguém quer um mundo cor-de-rosa, ninguém quer viver no Cruzeiro do Caribe, entendeu? O que a gente quer é se sentir especial, né, cara? Como é bom esse sentimento de se achar mais inteligente dos outros, né? Como é bom esse sentimento de se achar mais bonito que os outros, né? Como é bom o sentimento de se achar mais atraente que os outros. Isso, a gente, por mais que a gente negue isso, a gente gosta. Isso o Raskolnikov tem nele, né? E aí eu te pergunto, como é que a gente quer viver numa sociedade igualitária se a gente quer ser melhor que os outros? Como é que tu sai desse embate aí? Não li o livro, mas discuto e acredito em ti. Como é que tá, Fê? Tudo bem? Então, tu entendeu, meu? É um tipo de drama que a gente tem que viver que tu não tem uma saída. Então, a gente acaba vendo que a sociedade não adianta ter um desenvolvimento social. Obviamente, ninguém quer viver num abismo, né? Que é o que a gente vive hoje, que é por isso que a gente tem que lutar para não viver no abismo, mas ninguém quer viver nesse mundo igualitário 100%, né? Ninguém quer esse mundo que o comunista quer, né? Que é o mundo igualitário total. É isso que a gente tem que pensar. O comunista quer esse mundo igualitário total, entendeu? Por isso que muitas vezes, e não me entendam mal, cara, quando eu falo contra o igualitarismo, entendeu? Eu falo contra o igualitarismo total, assim como eu falo contra o abismo total. Eu não quero nenhum desses dois, eu quero o meio termo, né? A euritmia dos desejos do Aristóteles. O Aristóteles dizendo, não, uma coisa nem outra, é o caminho do meio, né? Que é o que o Buda fala, que todo mundo já falou uma vez na vida. Deixa eu ver o que eu anotei aqui de bom pra dizer pra vocês. Quando o Dosto fala mal da senhora do Raskol. Ah, tá, isso aí também é essa parte como o Dostoiévski, o Dosto, né, eu chamo ele de Dosto, como chamo o Raskol de Rasko, o Raskolnikov de Rasko. Cara, como ele escreve bem Dostoiévski, né, meu, quando ele começa a falar mal da senhoria dele ali, pô, aquela mulher que cobrava muito caro o aluguel, fez uma nota fiscal contra, não tô falando da usurária ali também, que ela também... Tá, isso aí é um outro problema. Eu fico vendo o problema de vocês aqui e fico parado, desculpa, tá? Quando ele fala mal daquela mulher. E aí que tá, meu, como a gente começa a se enxergar no Raskolnikov, né? Eu me lembro que eu tava lendo o livro e quando ele fala, tá a porta aberta da cozinha, do qual tava a senhoria, que é a mulher que arrenda o apartamento no qual ele vive, né? Mora ali. Pá, cara, quem é que já não passou por querendo escondido, assim, tomara que não me vejam, né? Até sair da tela aqui quando eu fiz isso, a gente já teve esse sentimento. Todo mundo já se esgueirou um dia para não ser visto, né? E aí a gente começa a ficar bravo com aquela mulher que dá um apartamento murrinha para ele, não dá móveis para ele e deixa ele viver naquele lixo que ele tá vivendo, né, meu? A gente pega nojo daquela mulher. Como a gente pega nojo daquela mulher que a gente pensa de novo. E aí óbvio, depois eu quero se abstrair do texto para voltar a comentar de novo, entendeu? Por exemplo, assim, ó, como a gente pega nojo daquela usurária, né? Como é que ele, o estudante, pô, o cara é esforçado, querendo estudar, não tem dinheiro para nada, e aquela outra mulher que cobra juros abusivos de todo mundo, tem todo o dinheiro e vive num quartinho furrequento com uma irmã que ela espanca a irmã às vezes, tem lá não sei quantos mil rublos guardados numa gaveta, ele rouba só as porcarias erradas, né, meu? Então eu acho muito artístico como o Dostoiévski leva para isso, né? Até na parte 3, se vocês forem ver, tem alguns bons diálogos ali.
que o Dostoiévski, a gente vê que ele constrói uma grande ideia de um jeito e outra grande ideia do outro, e daqui a pouco lá ele fica falando, tu acha, pô, esse cara tá enrolando. Daqui a pouco ele vem fazer um embate das duas, né? Como é o embate daquela discussão dele com a irmã dele, se ela deve casar ou não, né? Vem a discussão dele por um lado, a discussão da irmã do outro, quando eles embatem nas outras. Até na parte que ele tem esse embate, ela fala pra ela, não, tu tá me culpando de alguma coisa, mas eu nem matei ninguém, né? Larga assim pra ele, ele sofre um desmaio, né? Quando acontece isso. Uma outra discussão também, já na parte 4 daí, é quando, 3 ou 4, agora não sei se é na 4 tem certeza que é a segunda discussão, que é quando o Porfírio ali, né, o juiz fica encalacrando ele, né, para dar o revés nele. Então ali também teve uma grande discussão, as ideias vão caminhando de um lado para o outro, vão passando de um lado para o outro. Outra parte boa que faz a gente achar esse... Porque o nome disso aí, meu, não é nem simpatia, né? Simpatia é o que tu acha o Cebolinha, o personagem simpático, tu gosta dele, né? Tem pessoas que são simpáticas. Tem pessoas que têm essa empatia, né? Ou a compaixão com patos, né? A empatia é quando a gente se enxerga no personagem, né? A compaixão é quando a gente, com patos, sofre da mesma dor, né? E a simpatia é quando tem essa coisa que combina com o teu astral. Com o teu astral parece uma coisa meio né? Mas sei que quando combina com esse teu sentimento, né? Então essa empatia que a gente tem pelo Raskolnikov são exatamente dessas coisas, sabe? Quando ele lê a carta da mãe, que a mãe manda a carta que o Ludin escreveu para ele, ou é o bilhete que o Ludin escreveu para a irmã, que ele lê, que ele vê o bilhete, é o bilhete que a irmã dá para ele, que o Ludin escreveu, ou que a mãe mostra, não me lembro mais lá. E aí ele lê assim o bilhete, quando ele acaba de ler, ele escreve assim, mãe, como esses caras escrevem mal? É a primeira observação dele. E é o que a gente acha quando o cara escreve, né? Todo empolado, usando uns termos todos, né, fora da utilização. Tu vê que ele tá um nó aquela escrita dele ali, né? E aí tu se dá conta disso. Pô, o primeiro comentário que eu falei, como esse cara escreve mal? Eu achei essas coisas demais, né, meu? E que foi que eu escrevi aqui, meu Dostoiévski, ele recebe uma carta da mãe dizendo que a irmã está apaixonada, que o cara é rico e vai pagar a faculdade dele. Aí ele lê as linhas e vê que a família vai se ralar com o cara. Cada vez mais... Isso aqui não tem nada a ver. Cisma da igreja, já falei. Sai do cristianismo ortodoxo, do ateísmo em uma geração. Por isso que o comunismo... Isso aqui tudo, né? Outra coisa, né, que é bom falar, né? Putz, guardei o livro do Nietzsche, cara. O livro do Nietzsche, sabe o que foi que me pareceu, cara? Quando eu li o livro, a biografia... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, eu tenho aqui, só um pouquinho. Tá aqui. Quando eu li a biografia do Cartier-Bresson, que é uma baita biografia, tá? Pra quem gosta de fotografia, querer ler a vida de um maior fotógrafo que a gente teve, né? O Olhar do Século, Cartier-Bresson, ele com capa e mais 2 caras lá, o Seymour, né, eles fundaram a Magnum, que é a maior agência de fotografia do mundo. Então aqui é a história dele. Esse cara morreu com 105 anos, né? Só que lendo o livro dele, o Cartier-Bresson, numa hora, ele fala pro Pierre Azasolini, que é o biógrafo, o livro que mudou minha vida foi a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. E aí que eu me lembro que eu tava lá no hospital com a minha mãe, dormia numa maca lá, né, enquanto eu tava dormindo, tava lendo esse livro, saí, fui até a Saraiva, a Cultura, comprar a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. E eu fui ler esse livro antes. E adorei, né, cara? Pô, baita livro bom, tá? Pra mim, na época, veio daqui, veio pra lá e tinha tudo a ver comigo. Que eu queria ler quando eu tava no hospital. Exatamente. E eu me lembrei, cara, que eu acho que o Nietzsche começou a ler esse livro, chegou na parte 3, quando ele vem com aquela teoria dele dos homens ordinários e os homens extraordinários, eu me dei conta que eu acho que o Nietzsche parou de ler ali o livro, entendeu? E não foi adiante. Porque como a gente começa a ver, o que eu não pude comentar na outra semana, que agora na parte 4... Na parte 4 a gente tem algo diferente, tá? Porque o que a gente começa a encontrar no livro? A gente tem esse cara que se acha o homem extraordinário, né? Deixa de acreditar se acha especial, ele cai, ele se descobre não especial, e aí ele consegue a redenção através de Deus, né? Ele está começando agora, no capítulo 4, na parte 4 ele conheceu ele está convivendo com a Sônia, né? Ele acaba lendo ali a ressurreição do Lázaro, né? Outra coisa, eu estou misturando todos os assuntos aqui. Cara, só de se aprender o que é secular, não é religioso, já valeu a pena. Cara, vou só seguir esse assunto aqui e depois eu vou lá.
Vocês viram que na parte 3, isso aí foi o Gabriel Garcia Marques que fala, né? Deixa eu botar esse livro aqui do lado. Vocês viram que na parte 3 a gente já viu o fim. Quando eu viro assim, meu cabelo ficou muito ruim aqui ou não, meu? A gente já viu que já teve o fim da família dele, né? O Gabriel Garcia Marques disse, um livro bom, ele não precisa acabar na última página, entendeu? Ele pode acabar antes. Esse livro, cara, a família dele, o final da família com o Razumihin ali, já aconteceu, né? Na página 300, 400, 300 e pouco, né? A gente já viu, ó. O cara já liberou. E aí também pra narrativa é muito fácil, né? Que ele começa a tirar esses personagens de lado, importantes, que é a irmã dele e a mãe dele. E o Razumihin, que é pra mim os melhores personagens do livro também, que tem essa coisa que ama e que se aplaude, e ele é grandão, eu fico imaginando ele meio Visconde de Sabugosa, mas bonito, entendeu? É o que vem na minha cabeça quando eu penso no Razumihin ali. E ele afasta, porque agora ele vai ter agora uma narrativa com a Sônia, e que tem muito mais a ver, eles indo pra Sibéria, a gente tem que dar o fim, né? A mulher ganha o dinheiro, eu não vou... Quem leu, quem não leu, não leu, né? A mulher, a irmã dele ganha o dinheiro, a família não tem mais problemas financeiros, o Razumihin fica no lugar dele, né? Assim como Pedro, és uma pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que Jesus Cristo fala antes de morrer, né? E que deixa lá pro primo dele, pro João Batista, lá quando ele tá na cruz, lá ele diz, agora João, essa tua mãe é seu João, mãe, Maria, o João é teu filho, João, Maria tua mãe, deixa ele no lugar dele, né? Ele faz exatamente isso no livro. A gente tem essa passagem como Jesus Cristo fez, né? Essas coisas surgem agora, eu vou falando aqui como é surgir. Cara, eu vou só parar um pouco para dar uma lida o que tem de perguntas aqui, tá? Porque eu vi que tá passando muita coisa boa. Segundinho. Tá... Uma hora dessas fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Posso falar, mas eu gosto de falar mais geral, né, cara? Eu não posso falar muito da Segunda Guerra, é muito grande, né, meu? A gente tem que escolher que ponto que a gente quer falar. Se a gente quer falar o início, a expansão do Hitler, ou se quer falar do dia D em diante, ou tu quer falar como é que foram... Sei lá, tem tanta coisa pra falar boa. É ruim, né, resumir assim. Até alguém falou página 4, parte 4, tá... Congress, tá... Meu, tô passando aqui, sei lá, muita coisa, meu. Bora para mais uma aula, tá? Blogueirinho brasileiro, é difícil, não li essa semana, muito tempo essa semana. Conrado, sugiro também futuramente fazer live com guias de lugares. Pá, aqui foi onde eu parei. Te conheci pela indicação, tá? Meu, não acho que eu tô. Tá, depois eu corto a edição aqui e coloco online mais curtinho lá. Só pra ver se tem alguma pergunta aqui pra gente poder ter um assunto aqui, né, meu? Que eu respondo a vocês. Comecei a leitura da parte 5 hoje. Não li o livro, perde a graça. O problema de sentir melhor que todos é as pessoas se aproximam por... É o ônus. Cara, é que tá, meu. Vamos falar disso aí também, tá? Eu vou dar uma pausa nessa... Deixa eu ver se tem alguma coisa importante pra dizer disso aqui. Que eu queria voltar a falar dos outros livros, entendeu, meu? Eu sou bem louco essa conversa com a Sônia. Bem louca essa conversa com a Sônia. Bem louca, né? A conversa com a Sônia é muito louca. Não se prova de hierarquia, porque... Tá, meu, é que tá, meu. Isso aqui eu vou guardar pra depois, que eu queria falar o seguinte, ó. A gente parou... Peguei o livro do Nietzsche e falei que o Nietzsche parou de ler no meio, né? Porque tanto Nietzsche quanto o Raskolnikov, naquela teoria dele que eles põem na parte 3, que depois eu vou pegar o livro e vou ler aqui no meio, tá? Eles acham que quem não age como tem que agir é um covarde, tá? Quem não age matando as pessoas, cortando as cabeças é um covarde. E as pessoas confundem covardia com moralidade. Essa é a resposta. E essa é a resposta que o Nietzsche dá também, né? E o Nietzsche diz que tu não tem que recuar. O Nietzsche diz que não tem que recuar. O Dostoiévski diz que o caminho é Jesus Cristo, né? E esse caminho... Mas outra coisa importante também, meu. Que isso aí, na realidade, é baseado no que o... até peguei aqui. No que o Kierkegaard dizia, né? Søren Kierkegaard. É um filósofo dinamarquês. Até é engraçado que Kierkegaard, né? Na real se fala Kierkegaard. Kirk é igreja, Gord é campo, né? E é o campo santo, ou seja, é cemitério, onde as pessoas eram enterradas, né? As pessoas eram enterradas nos campos santos, que é o pátio da igreja, né? Kierkegaard. E, o que o Kierkegaard fala? Também por causa... Aí tá, voltando ao assunto. Também por causa da cisão da igreja ortodoxa, da cisão da igreja ortodoxa com a igreja católica, tá? A gente chega
num ponto dela que a gente chega no existencialismo cristão, do qual... Cristão, não é o existencialismo do Sartre, nem o niilismo do Nietzsche, a gente tá falando existencialismo cristão, tá? Esse aqui é o Le Journal du Sédentaire, que é um outro livro do Kierkegaard, que é muito bom, e não é o que eu tô falando no caso aqui, né? É só um outro que eu achei aqui pra pegar e mostrar pra vocês e me exibir, que eu falo francês e sei quem é o Kierkegaard. Não. E me achar melhor que vocês, que nem o Rascol acha ali, né? Não. Tá, meu, mas voltar ao assunto. Por Kierkegaard, tu começava o início das pessoas, tu tinha 3 aspectos da vida humana, tá? O primeiro é o estético, depois o ético e depois o religioso. Esses são os 3 aspectos, que é o que a gente vê no Dostoiévski, entendeu? Que vem o quê? Nem 30 anos depois do Kierkegaard, né? Ou são contemporâneos. Acho que o Kierkegaard... Deixa eu ver. Quando é que nasceu o Kierkegaard? Acho que é do século XIX também, início do século XIX. Deixa eu ver quando é que foi publicado isso aqui. É isso aí. Kierkegaard nasceu em 1813 e morreu em 1855, né? O livro do Dostoiévski é 1866, ou seja, é 11 anos depois da morte do Kierkegaard. Talvez por isso ele faça essa redenção religiosa, né? Afinal, Deus perdoa todo mundo, né? Mas voltando a falar do Kierkegaard, então ele tem essa primeira parte estética, que são os problemas que a humanidade sofre até hoje. Primeira parte é tu querer ser bonito, né? É tu querer ser rico, é tu querer ter prazeres, né? Essa é a parte que todo ser humano é capaz de querer ser mais bonito, ter mais prazer, etc. Tal. Um segundo tipo de ser humano já se preocupa mais com a ética, de viver de uma forma que ele vai melhorar a sociedade. Olha que coisa bonita, né? E o terceiro humano é aquele que vive para a vida religiosa, para ter essa parte xamânica, né? De querer se encontrar com as divindades, ter essa vida perfeita em relação com as divindades. Então, esses são os 3 elementos da filosofia do Kierkegaard, que é o que a gente vê no livro, né, cara? Tu vê ele pequeno, né, querendo dinheiro, querendo essas coisas do dia a dia, né? Depois tu vê ele tendo esse compasso moral de ter ficando com a culpa e depois a redenção através da igreja. Então é bem... Esse é o fundamento desse, que é o fundamento do Nietzsche e do Freud, tá? E de todo mundo, né? Isso aqui fundou todo mundo. Mas agora, essa relação aqui eu acabei... Depois que eu cheguei na parte 5 aqui, que eu me liguei nisso aqui. E aí me lembrei do Kierkegaard aqui. Notas de subsolo... Deixa eu ver o que mais que eu tenho de importante para falar dessa parte. Tem muita coisa. O que as pessoas chamam de moralidade não é moralidade, é apenas o medo de fazer o que querem. Frase boa essa aí, hein? Ô, Conradão, parabéns, Conrado. Tem uma frase boa. E daí, por ser bundão, tu põe a culpa na moralidade. E o Rascol se dá mal porque confunde a moralidade com covardia. Ótimo. Aí tá, aí tipo, essa moralidade com covardia. E aí as coisas que o Rascol... Mas nós já falamos 500 vezes, né? Que o Rascol tem essa coisa na cabeça dele. Pô, eu poderia ser advogado, né? Eu não tenho grana nenhuma, tô só me ralando, a minha irmã vai se prostituir, né? Agora, né, óbvio, por mim, eu vou lá matar essa velha, que tem dinheiro, eu vou lá pegar essa velha, que é uma... Não vou dizer um palavrão aqui, porque depois vai pro online aí. Eu vou lá pegar o dinheiro dela pra mim, porque eu tenho que virar um advogado, eu sou um ser humano superior, né? E aí, cara, eu me lembrei quando a Sônia, quando a filha do Marmeliev lá vai se prostituir, né? A madrasta dela fala pra ela assim, ó, que tesouro é esse? O que te adianta guardar esse tesouro? Eles nem falam que ela vai se prostituir, né? Que tu vai querer guardar esse tesouro, tá ligado? Bah, meu, me chocou quando eu olhei, me deu um negocinho por dentro. Que daí que a gente vê como o Dostoiévski é bom, né? Ele não precisa dizer que ela foi se prostituir. Depois ele fala, que tu quer guardar esse tesouro? Vamos negociar isso aí, né? A gente vai vendo que o Rasco é um cara muito mais decente do que ele mesmo achava que era. E é verdade. Isso aqui é outra história. E é verdade, né? A gente vai vendo o Rasco crescendo. Cara, eu queria falar outra coisa, porque daí eu comecei a me lembrar. Olha só como é que tá minhas notas de subsolo. Tô com as páginas tudo caindo dentro, meu. Pra ver. Eu falei pra vocês, né? Quando eu comecei a ler, blá, 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 blá. Esse livro custava R$13,20 nessa época. E esse aqui eu custava R$17. Esses livros são antes do ano 2000. Então imagina, né? Já tem 18 anos cada um deles aí, ó. Que coisa. Notas de subsolo, cara. Eu vou ler a primeira frase da nota de subsolo para vocês verem que outro super personagem tem o Dostoiévski que cria nesse livro, que eu também indico muito a leitura, tá? O Giovanni, tá, os caras estão... Meu aniversário dos amigos meu hoje também, tá ligado? É uma... Ai, que tristeza. Bom,
começa o livro assim, ó. Eu sou um homem doente, sou um homem malvado, sou um homem desagradável, creio que tenho uma doença do fígado. Aliás, não compreendo absolutamente nada da minha moléstia, a não ser exatamente onde está o mal. Já é um cara ciente que tá doente, né? Mas tá sempre esse personagem fora do comum. Agora falando a doença do fígado, agora me lembrou uma outra coisa. Quando o cara tinha para os antigos, né? A raiva tava no bile, né? Por isso tem o fel, né? O fel, né? Que é essa bile. Ai, que não derrama. Como é que o Barroso falou pro outro ministro aquele dia? Não vem derramar essa bile em cima de mim, né? Então, tipo, e a bile dava cólera, né? Cólera é a raiva, né? Ficava a cole, e a cole ficava no fígado, né? Então, quando tu tava meio triste, assim, tu tava numa paisagem bucólica, né? Ou seja, a tua cole, esse fel, não era mais amarelo, que já é muito ruim, ele já era esverdeado, né? Era bucólico, né? E quando tu tava extremamente triste, cara, tu tava melancólico, né? Tava com a cole preta, negra, né, meu? Melanina, né? Melancólico. Então, quando tinha essa cole negra, tinha essa melancolia, né, dentro de ti. Então, umas coisas legais, cara, se lembra. Mas o que eu quero falar, meu? Por que eu peguei essa nota do subsolo, tá? Porque esse cara, meu, ele cria quase que um pré-requisito. Tipo, se tu gostou do Dostoiévski, repete a frase. Puta, que frase agora, meu. A redenção através da fé seria o contraponto na admissão da culpa. Que inicialmente ele tenta justificar o assassinato de alguém de má índole. Se fizesse justiça... É isso aí, é Jesus Cristo, né? Aquele é o filho pródigo, como é que é? O filho pródigo é Deus, né, cara? Deus abraça todo mundo, né, querido? A igreja é isso aí, abraça todo mundo tem lugar para ser perdoado, né? O bom ladrão lá no final, ele diz, Deus, né? Pede desculpa ali na hora e vai pro céu. Que é uma tacada, né? Tu pode fazer um monte de sacanagem a vida toda, chega no final e diz, dá um joinha pra Jesus e embarca pra dentro. Que tacada. Meu, o que eu anotei no nosso subsolo, cara? Olha só, meu, algumas coisas que eu vou falar pra vocês aqui. Ó. O personagem tem esse traço, tá? A gente quer a felicidade, mas na real, a gente... Tá, o personagem tem esse traço, olha o resumo que eu fiz. A gente quer felicidade, mas na real o que a gente quer é achar sarna pra se coçar, entendeu, meu? Ninguém quer felicidade, entendeu, meu? O homem tá sempre apaixonado pelo sofrimento. Todo mundo, e aí o que a gente vê nesse personagem aqui, o que a gente vê no Raskolnikov, é esse Deus ex machina, né, querendo achar uma solução. Tipo, ele mata a mulher, tipo, não precisa matar uma mulher, tá ligado? Pra pegar dinheiro. Esse cara é o filho da mãe, ponto final. O Raskolnikov é um bandido, entendeu? Ele matou uma mulher pra pegar dinheiro, ponto final. E é uma solução mágica. Pra eu virar advogado, eu vou matar essa mulher e pegar dinheiro. É o que... Bom, não vou tocar muito nesse assunto aqui, também não vai... muito adiante. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Esse problema da autocondescendência, entendeu? Ter pena de si mesmo, né? Achar, não, pra eu ter essa coisa, pra eu ser advogado, eu tenho que matar essa mulher. Cara, a gente não pode perdoar um homicida. Tu não pode perdoar o homicida, né? E aí a gente tu caminha pro fim da moralidade. E aí tu tem aqueles problemas clássicos que é o seguinte, tu sempre fica achando circunstâncias pra ter outro tipo de vida, entendeu? Tu começa a pensar o seguinte, se eu tivesse uma casa maior, eu daria mais festas. Se eu tivesse um emprego melhor, eu teria mais dinheiro, eu viajaria mais. Se o governo mudasse de partido, ele faria um partido melhor para as coisas que eu quisesse. Se eu tivesse um corpo melhor, eu transaria mais. Tu sempre quer uma coisa melhor, entendeu? Tu sempre fica pensando coisas melhores pra vida e tu nunca acaba vivendo, né, cara? Tu sempre acaba colocando uma condição pra ter uma vida melhor. Às vezes, assim, se eu casasse eu seria mais feliz. Se eu me divorciasse eu seria mais feliz. Tu tá sempre discutindo umas coisas que não tem um cabimento em si, né, meu? E a gente sempre vive, cara, em torno do sofrimento, entendeu? Por isso que a sociedade não adianta... Meu, olha só, eu fiz até umas anotações em algum lugar, assim, ó. No início, Apenas mudamos o foco da dor, mas nunca acabamos... Eu anotei aqui, ó. Apenas mudamos o foco da dor, mas nunca acabamos com a dor. E é o que acontece, cara. Quer ver um exemplo que eu coloquei aqui, ó? No início, cara, a gente tinha fome, tá? Daí acabou com a fome, com a plantação vieram as pragas. Depois veio a melancolia. Hoje em dia as pessoas ficam tristes porque não recebem like no Facebook, brother. Tu entende que a gente está sempre empurrando para diante os problemas, por isso que a gente não quer uma sociedade feliz. Por isso que tu não quer viver no Cruzeiro do Caribe. Por isso que tu não quer uma sociedade igualitária. Entendeu? Ninguém quer isso aí. Até
Mas essa sociedade igualitária... Bom, mas antes disso aí, cara, por falar em autocondescendência, que vai dizendo, você não tem culpa, você tem que fazer isso, passa a mão na cabeça, esse é o problema da humanidade, né, meu? Não posso nem falar muito, eu já falei muito mal dos psicólogos aí, né, por conta disso aí, o fim da moralidade. Eu posso falar uma outra... Eu não vou falar sobre isso, vou falar uns outros exemplos sobre essa questão de felicidade, como tudo é relativo à felicidade e à tristeza, né? Tem um estudo, cara, que eles mostram que questão de felicidade e tristeza. Tá? Eles falam, qual é a coisa mais triste que pode acontecer? Pela ordem, né? Perder o filho, perder o pai e perder a esposa, né? Depois a falência. São os 4 níveis de estresse que o cara pode ter. Primeiro, perda de descendência, depois perda de ascendência, perda de cônjuge e falência profissional. Os caras utilizaram... e a maior felicidade? Ganhar na loteria. Essa é a maior felicidade. Não é casar, não é ter filho, é ganhar na loteria. Os caras chegaram a essa conclusão que ganhar na loteria é a maior felicidade e a outra é a maior tristeza. Se tu partir que a tua felicidade é 7, tá? Tu ganhou na loteria, tu vai pro 10. Mas em 180 dias, aquele 10 já virou teu 7 de novo, cara. Se tu tá andando de carro, tu sofreu um acidente, amputaram a tua perna, tua felicidade cai de 7 por 3, por 2. Em 6 meses já virou 7 de novo. Então a gente se acomoda muito fácil com essas situações, né, meu? Até porque quando a gente acaba um problema, a gente arranja outro, né, meu? Ninguém está preparado para ser feliz, né? Ninguém está preparado para ser feliz. Ninguém. A gente nunca quer o que a gente busca, na real, né? Eu fico aqui pensando, às vezes, a gente nunca quer o que a gente busca. Às vezes eu agradeço por Deus não ter me dado as coisas que eu pedi, né, cara? O que eu botei aqui, ó? Como a gente não quer uma sociedade igualitária, né? Eu botei assim, ó, o comunismo nunca daria certo porque sempre existiria alguém querendo comer a mulher de alguém. E é verdade, meu. Imagina tu tá numa sociedade igualitária, tá? Todo mundo é igualitário. E aí, cara, eu resolvi que eu quero ser com a mulher do fulano, ou que o ciclano resolveu ser com a mulher do fulano lá. Porque eu quero ela pra mim, eu amo, eu tô apaixonado, eu quero ela pra mim. Não interessa que custo terá. Eu vou querer matar o dinossauro maior, eu vou querer ter o carro melhor, eu vou querer mostrar alguma coisa mais importante, que eu sou mais inteligente, mais querido. Eu vou querer ser diferente dessa pessoa pra eu poder atrair aquela pessoa pra mim, entendeu? Não tem saída. Então essa sociedade igualitária nunca vai existir. Nunca, só na cabeça dos petistas, entendeu, meu? E dos petistas esquerdistas, né? Eu já falei isso hoje, né? Hoje eu tava botando no Facebook lá, né? Eleição sem eu é fraude, né? Assinado anônimo, né? Meu, todo cara que defende um presidiário concorrendo é um canalha, brother. É um canalha. Tá? Não dá pra definir um presidiário concorrendo. Inacreditável. Bom, eu não vou falar isso aí. E além de mais, ninguém quer ver no Cruzeiro do Caribe, né? Já falei isso aí pra vocês também. A gente quer uma sociedade sem um abismo. Aí tá, já falei isso também. Meu, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Tem outro livro dele que eu não tenho aqui. Os Karamazov é bom também, tá? O Karamazov tem uma passagem boa dele, né, meu? Que Jesus Cristo volta, né? E Jesus Cristo volta e a Inquisição põe ele na cadeia, tá ligado? Meu, é o seguinte, ó, não é bom que tu venha agora, tu vai criar um problema social pra nós, que se tu vier com essas ideias de ambição, generosidade, agora não é o momento de tu vir, eles põem o cara na cadeia. E quem põe ele na cadeia tem um cara legal, sabe? O Inquisidor lá é um personagem bom do livro. Ele pega Jesus, ó, meu, é o seguinte, ó, cadeia pra ti, nós vamos te executar, porque tu não pode sair, ninguém vai ficar nem sabendo que tu veio. Muito boa. Meu, tem um livro dele chamado O Idiota, né? Que eu aconselho vocês a leitura também, meu. Porque a história é o seguinte, ó. No Idiota, é bem a história do, sabe, né? Dostoiévski, ele foi condenado à morte, na hora que eles iam matá-lo, os caras cancelaram a pena dele, ele foi para trabalhos forçados na Sibéria, que é o que o cara que o Raskol vai acabar fazendo aqui, né? E aí, nesse livro, ele conta que é um condenado à morte. Não, tem outro, não tá aqui. O Victor Hugo, né? Victor Hugo, O Último Dia do Condenado à Morte, muito bom também. Curtinho, tu acha que o cara vai sair até o final, vai ser liberado, no final o cara morre mesmo. É quando eles estavam contra, né, a pena de morte na França. Tu sabe, meu, que a guilhotina, a pena de morte por guilhotina, só acabou na França em 1973, né? Faz 40 anos, 45 anos que acabou a pena de morte por guilhotina. Era assim que os caras morriam na França. Até agora, tá ligado? Agora. Raskolnikov, babá que eu tô falando, pena de morte. Tá, meu, e aí o cara vai pra pena de morte. E aí ele... Que é um outro problema, né? Esse cara quer infelicidade total, melancolia, bucólico, triste, fel, tem esse amargo dentro, esse amargor dentro dele, né? Desse aqui. Aqui a gente tem um cara que passa pela estética, pela ética, pela religião, né? Do Kierkegaard. E aí, meu, no Idiota, a gente vai ter um livro que ele diz o seguinte, ó. Esse cara, ele vai morrer.
na hora dele morrer, ele não morre. Tipo, na hora que ele vai ser morto, ele começa a ver, cara, como é linda as luzinhas passando pelo vitral de uma janela da igreja que ele adorou aquilo ali. Ele falou, pô, como é que eu nunca vi isso antes, cara? E aí ele vai ser morto, ele vê as árvores lá, que linda aquela árvore. E aí, meu, ele acaba não matando ele. E ele acaba vivo, ele sai pra fora, entendeu? Ele sai pra fora, mas ele acaba livre, tá? E aí, meu, ele começa a ficar tão feliz, cara, porque ele tá vivo, ele começa a valorizar as pessoas, trata todo mundo igual, trata desde o faxineiro, o presidente da república igual, dá oi pra todo mundo, oferece a mão pra ajudar, ele vira um cara muito bom com todo mundo e ninguém entende esse cara e ele passa a ser o idiota. A gente não tá preparado pra felicidade, né? A gente não tá preparado pra felicidade em sociedade, né? Ninguém quer ver todo mundo feliz, né? Eu não posso ainda. Chegou a minha mãe. A gente tem mãe, todo mundo tem mãe aí, né? Eu tenho a minha, adoro. Mãe é bom, né? Mas dura. Não posso brincar com essas coisas. Bate na madeira. Pensamento aristocrático é... Tá, bem, isso aqui são pontos do Crime e Castigo. Cara, a gente só tem mais 9 minutos, tá? Porque eu vou parar pra ver o jogo do Grêmio. Ou o seguinte, ó, eu vou liberar vocês, eu vou terminar aqui, vou ficar mais um pouco com vocês, porque eu quero torcer pro Grêmio, cara. E eu tinha uma janta pra ir ainda e não vou lá do cara, lá do Gil ainda, aniversário dele. Aniversário do Jaime, do Gil, do meu tio Nelson, uma galera de aniversário hoje ainda. O que eu botei aqui, meu? O pensamento aristocrático, tá? E a busca de dinheiro faz ele matar a velha. Exatamente isso, cara. Agora vamos sair meio fora, tá? Do Crime e Castigo. Faz de conta agora que a gente não gosta do Rascol, tá? Vamos analisar. Outra coisa. Eu procurei análises, qual era a doença do Raskolnikov na internet. E a maioria das análises desses, como é que a gente diz, trabalho de conclusão que fizeram sobre isso, é tipo, não dá pra definir a doença do Raskolnikov porque a gente não conseguiu entrevistá-lo, o personagem, no mundo real. É por isso que a ciência não vai adiante, meu. É óbvio que eu não tenho que entrevistar o cara. Isso eu já sei. Então não me engana, né? Bom, moral da história. Vamos se abstrair agora. A gente não gosta mais do Raskolnikov, tá? Oi, pede pro pessoal curtir corações. Quanto mais corações, o vídeo vai ser transmitido para outras pessoas no Instagram. Curtam corações também, pessoal. Curtam corações. Qual é a doença? Eu não sei, meu. Pra mim ele é só bipolar. Mas ele fala, que não pode ser bipolar porque o bipolar seria mais continuado e não só um surto. Sei lá, tá? Eu já não sei mais nada. Se é só melancolia ou não é, não sei mais nada aí. Bom, meu, vamos sair fora. O Dostoiévski, o Raskolnikov, meu, ele é um aristocrata. Ele tem esse pensamento aristocrático, que ele é melhor que os outros. E ele tá só em busca de dinheiro pra ele matar a velha, que eu tava falando pra vocês antes, entendeu? O cara é um bandido, cara. Bandido dos ruins ainda, né, meu? E isso aí ele vê só essa injustiça, né? Como é que essa velha malvada e gananciosa pode ter tanto e eu que sou jovem, wide and free, né, e profundo, vivo a míngua, né? Mas daí eu te pergunto assim, meu, por que ele não vai trabalhar numa taberna lá, né? Por que ele não vai servir cerveja lá pros caras? Não entendi. Vai trabalhar, vagabundo. Né? Por que tem que roubar? Né? Não justifica. Vamos lá. Quando ele mata a velha, ele se dá conta de que não é o herói racional que ele achava que era. Ok, óbvio, já falamos 500 vezes. A vida sempre... Isso aqui também é verdade. A gente, meu, sempre se acha melhor do que a gente realmente é, meu. Eu sofro desse mal, você sofre desse mal. É por isso que a gente tem uma empatia entre nós também. Porque a gente é igual, a gente fala essas coisas aqui. E é o que todo mundo acha, mas ninguém fala, né, meu? Ele é psicopata. Isso é óbvio, cara. É um psicopata. Isso a gente sabe, né? Me fora isso, né, meu? É assim que os psicólogos ganham dinheiro, fazendo a gente acreditar nisso. Meu, e outra coisa que a gente se vê aqui, meu, nesse personagem, é que como o Raskolnikov, ele não se conhece, né, meu? E como a gente não se conhece a si mesmo também, né? É umas coisas, né, incrível, cara. Que livro bem bom. Isso é o mais importante da vida. Deixar a gente... isso aqui, ó. Tá, essa é uma anotação que eu fiz boa aqui, ó. Isso é o mais importante da vida, meu. Deixar quem a gente pensa que é e nos tornarmos quem a gente realmente nasceu para ser, entendeu? A gente veio pra vida pra dar a luz ao homem que a gente tem que ser, entendeu, cara? O homem que tu vai ser no futuro já tá dentro de ti. O homem que tu vai ser no futuro, a mulher que tu vai ser no futuro, a pessoa que tu será no futuro, já tá dentro de ti, cara. Já tá dentro de ti. Tu tem que fazer ela nascer. E é por isso que a gente tem que estudar, se produzir, crescer enquanto ser humano, sair daquela parte estética pra parte ética, pra crescer. E quando eu falo as partes religiosas, talvez é ser esse idiota do Dostoiévski, cara, meu, que descobriu que a vida é bonita e que vale a pena viver por si mesmo, sem se preocupar com aquelas coisas que o cara fala no Clube da Luta lá, né? Ter coisas que tu não precisa, comprar coisas que tu não precisa com o dinheiro que tu não tem, pra mostrar pra pessoas que você não gosta, uma pessoa que você não é, né, meu? Agora alguém falou do propósito ali, né? Em busca de sentido. Viktor Frankl. Deixa eu ver se ele tá pendurado desse lado aqui. Não vejo.
Baita livro, meu, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, que é um cara que ficou preso nos campos de concentração. Ah, meu olho não enxerga mais nada. O cara ficou preso nos campos de concentração, e aí, meu, ele era um psicólogo, né? Pô, psiquiatra, agora não me lembro. Ficou preso nos campos de concentração e ele se deu conta, meu, ele descobriu lá que só vai adiante, só sobreviveu aos campos de concentração porque tinha um propósito de vida. Que tinha que salvar o irmão, salvar uma mãe, salvar um filho, queria tocar piano de novo, queria voltar a tocar a fábrica novamente. Só esses caras sobreviveram. Quem se entregou morreu, entendeu, meu? Quem se entregou morreu. Então eu aconselho vocês lerem, meu. Quem gostou de Dostoiévski, primeiro lê. Agora eu não sei. Você tem que ler primeiro Notas de Subsolo, e aqui também tá o Noites Brancas, né? Tá nesse livro. Notas de Subsolo. Ou se tem que ler O Idiota, mas coloca esses dois no caminho. Deixa os Karamazov pro final, tá, meu? Karamazov é uma boa obra, óbvio. Uma obra gigantesca, né? Mas não é agora. Meu, quero mostrar uma parte pra vocês, meu. Meu, eu marquei várias, mas não vai dar muito tempo ali pra falar, né? Eu queria falar só de uma aqui, meu, que a gente falou do Freud, né? Quem é da psicologia ou já leu, né? Meu, olha isso aqui, meu, não é o resumo do Totem e Tabu. E o Freud não era nem nascido nessa época, né, meu? Vamos deixar bem claro, né? Meu, página 266, tá? Ele fala assim, ó. Aliás, não há motivo para muita inquietação. A massa quase nunca lhes reconhece esse direito. Ela os justiça, mata as pessoas, né? E enforca, mais ou menos. Bom, deixa eu ler de novo. Aqui o cara tá falando dessas pessoas especiais que dominam a sociedade, tá? E aí ele tá falando lá assim, ó. Daí o Zosimov fala com ele assim, ó. Aliás, não há motivo para muita inquietação. A massa... O Porfírio, não é o Zosimov. Aliás, não há motivo para muita inquietação. A massa quase nunca lhes reconhece esse direito. Ela os justiça os enforca. E assim, de forma absolutamente justa, cumpre o seu destino conservador para, não obstante, nas gerações seguintes, essa mesma massa colocar os mesmos executados no pedestal e os reverenciá-los. É o resumo do Totem e Tabu, né, meu? Os homens matam o pai, né? O pai símbolo Totem, né? Que é o tabu, né? Matar o pai. E depois eles criam um Totem para elevar esse próprio pai. Antes do Freud escrever, nego já explicou, querido. Antes do Freud escrever. Aqui, o cara resumiu o Totem e Tabu em um parágrafo. Uma frase no meio de um parágrafo. Esse cara é gênio. Gênio. Eu notei tanta coisa boa aqui, tem umas frases tão boas, né, meu? Meu, sabe que... Quando ele trata aqui dos extraordinários, deixa ele esquecer o jogo. Coloca a capa dos livros no final. Cara, depois eu vou colocar essa live no YouTube, eu coloco os livros ali embaixo, todos escritos, tá? Que nem eu fiz no outro, tá? Nesse livro ele divide os homens ordinários e extraordinários, né? Quando eu tava escolhendo o que escrever pro meu Facebook ali, meu, eu tava um dia lá na Dinamarca com um dilema. Eu ia botar uma coisa bem petulante. Bem petulante, mas eu achei genial, cara. Quero botar assim, ó. Tipo, esse Instagram, o que era o meu Instagram, entendeu? É a vida extraordinária de um cara ordinário? Ou é a vida ordinária de um cara extraordinário? Eu tava bem nesse dilema, cara. Ou eu era um piolho ou eu era um super-homem, entendeu? Quem era o Conrado nessa história aqui, né? É isso, meu. Era a vida extraordinária de um cara ordinário ou a vida ordinária de um cara extraordinário, né? E eu acho que todo mundo se sente assim, às vezes a gente se acha extraordinário e às vezes a gente se acha piolho, né, cara? A gente vive nesse balanço aqui, né, meu? Ah, que legal. Meu, vocês estão lendo o livro, né? Cara, falta 2 minutos pra acabar e como eu falei que eu ia liberar... Meu, eu não tenho como fazer ao vivo aqui, tá? Eu vou encerrar essa live aqui, tá? Pra quem for embora, e eu só tenho 2 minutos restantes, ele já me avisou aqui, tá? E vou começar outra. Tá, pessoal? Então a gente encerra esse dia de hoje. Falamos geral sobre Dostoiévski mais um pouco, né? E nunca falamos direto do livro, mas tá tudo marcadinho aqui, que não dá tempo, cara. Eu fico falando muita coisa aí. Mas eu acho que é bom, né? É assim que a gente quer, né? Essa conversa geral que faça a gente pensar, né? Outra coisa, meu, coloque as perguntas na live lá, específica do livro, algum comentário, que eu continuo comentando no próximo. Daí eu leio e vou respondendo, entendeu? Pra gente conseguir dar essa continuidade. Meu, quero agradecer. Mas se você não se inscreveu no YouTube, cara, eu criei um canal no YouTube lá. Entra lá e se inscreve, meu. Preciso ter 1000 seguidores naquele negócio lá, meu. Eu só tenho 700 e pouco. Me ajuda, vai lá e se inscreve. Não te inscreveu? Vai lá e inscreve. Tá? Me ajuda o Conrado. Me cuida que eu moro sozinho. Vai lá, se inscrever e põe o sininho, que daí quando aparecer novidade, aparece de novo. Eu tô indo viajar, a gente vai ter mais uma live ainda semana que vem. Depois eu vou viajar, passo 1 mês e pouco fora. E vou tentar fazer umas lives lá durante a viagem, né? Falta 1 minuto pra acabar. Foi um privilégio ter estado com vocês. Eu vou acabar essa live agora e a gente volta a fazer outra. Tá, pessoal? Boa noite pra todo mundo aí. Nos vemos semana que vem.
capítulo... nós vamos ler agora o 5, 6 e o epílogo, tá? É tudo junto, agora vamos pra parte final. E aí a gente faz um resumo do filme. Sigam o Viagem no Livro, que vai ter o comentário dele lá dia 26 de agosto, às 21 horas, tá? Segue aí o Viagem no Livro. Beijo pra todo mundo, amo vocês. Grêmio já tá 1-0? Não. O jogo não começou a tá, achei que já tá 1-0, já fiquei até louco. Já me deu aqui uma repau. Beijos!